Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Vinícius Collin e por aqui hoje lanço um novo programa chamado Papo Reto. A ideia desse programa não é ensinar você a trabalhar com Elementor, desenvolvimento de projeto, design web, mobile, lançamentos nem nada. A ideia desse programa é simplesmente falar com você a respeito de negociações, a respeito de posicionamento de mercado, a respeito de como ser um profissional com excelência. E hoje vamos abrir o papo reto com um tema muito legal que eu gostaria de que você acompanhasse na negociação. Você é interesse ou você é interessado? Quer saber mais? Fica comigo e acompanha aí. Para abrir o nosso papo reto, eu queria te fazer uma pergunta. Você vê alguém falando no nosso mercado sobre como cobrar mais, como se posicionar, como ter mais lucro em cima de um projeto? Não, né? Você sabia que existem empresas que cobram muito mais do que 10, 20 mil por um projeto, que chegam a cobrar 150, 400 mil por um projeto em WordPress, igualzinho o que você faz aí? É incrível, né? Eu tive acesso a algumas empresas que fazem esse tipo de projeto. Desde que eu comecei com o WPFest, desde que eu comecei com o meu curso de otimização, muitas dessas empresas, inclusive, vieram me pedir consultoria para montar o processo de otimização dentro da empresa deles. E nisso eu fui descobrindo alguns fatores. Por exemplo, por que essas empresas conseguem cobrar tão alto um valor e por que a gente, profissional, liberal, às vezes não consegue, tá? Existe um fator neles que é a entrega de algo muito importante para o seu cliente. E principalmente, quando a gente está falando de um cliente de alto cacife que pode pagar 150, 300, 400 mil num projeto de WordPress, nós estamos falando que essa empresa ela busca alguns atributos. E aí, com base a uma pesquisa do Conquist, uma consultoria empresarial, ela trouxe umas informações importantes. As empresas aceitam pagar mais se a empresa que estiver prestando o serviço reunir alguns atributos. E esses atributos são confiança, bom atendimento, segurança e cumprimento de prazos. Vamos lá, vamos começar com a parte de confiança. Como eu vou me tornar mais confiável? De que forma eu, como um profissional, vou me tornar mais confiável? Primeiro, você pode começar a se tornar mais confiável geralmente tentando ser confiável. As pessoas não confiam, às vezes, em pessoas que se vestem mal, que falam mal, que têm uma presença ruim. Então essa é uma parte importante. Parecer ser uma pessoa de confiança é um fator extremamente importante. Um exemplo muito claro do que acontece na vida, tá? Corretor de imóveis normalmente diz o seguinte: um bom carro, um bom relógio, um bom sapato e uma boa camisa vende qualquer coisa para qualquer pessoa. A pessoa confia no sucesso que ela vê em você. Ela confia naquilo que você transmite. Então vamos lá. Você chega na presença de uma empresa grande, mal arrumado, mal ajeitado, meu cabelo não é um problema para mim, mas barba não feita. Cara, você se apresenta mal, a confiança que a empresa tem já de ver você diminui. Por mais qualificado que seja o seu trabalho, por melhor que ele seja, a sua confiança foi lá no lixo, virou uma merda, tá? O segundo ponto é atendimento. Ou seja, as pessoas querem ser bem atendidas. Os clientes desse alto cacife, desse alto escalão, que pode pagar 150 a 400 mil num projeto, eles não querem um atendimento de WhatsApp. Eles não querem um atendimento que vão falar com você do tipo assim, fulano, tu pode me responder, Beltrano, tu pode me responder. Não, esse tipo de cliente quer um atendimento premium. Ele quer mandar uma mensagem agora e receber a mensagem em 2 segundos. Ele quer falar com você. Por quê? Porque ele está investindo alto valor no seu negócio, na sua empresa. Seja na empresa dele, ele está investindo num projeto de 150 mil, seja em você que está recebendo esse projeto. Como você vai garantir a entrega de um projeto de 150 mil para mim?
Então esse é outro ponto que também é visto. As empresas dão valor àquelas pessoas que têm atendimento. Seja uma empresa que coloca uma pessoa, um time de atendimento, ou seja, alguém que presta um bom atendimento. Lembrando que quanto maior o time, maior a estrutura empresarial, por consequência, o seu valor de projeto também aumenta, tá? A empresa tende a querer a aceitar pagar mais para uma empresa que tem muitos funcionários, porque ela sabe, esse cara investe muito alto e eu não vou conseguir fechar um trabalho com ele se ele não tiver pagando os funcionários bem. Então, eu tenho uma equipe de atendimento exclusiva para mim nesse projeto? Tenho, mas eu preciso agora pagar alto para esse cara, porque esse cara tá me vendendo isso também. Porque parte do preço que você vai cobrar pelo seu projeto está dentro do atendimento. Segurança é ele saber que vai receber aquilo que ele contratou. Então, se eu contratei uma empresa que vai fazer um projeto de 150 mil, eu preciso ter muita segurança na hora de fazer isso com esse cara. E como é que eu vou garantir que eu vou receber esse projeto? A segurança passa por você ter processos muito bem definidos, você ter um processo de contrato, você emitir nota fiscal, você fazer toda a questão de negociação e documentação, ou a parte burocrática, funcionar efetivamente. Então, o seu cliente vê isso como um fator de segurança. Ele sabe que vou depositar agora, sei lá, uma entrada de 50 mil para esse cara fazer um projeto, e esse cara vai me entregar isso, porque tem um contrato que rege essa negociação entre nós dois. Entende? Tudo isso, ele vai sempre ter ali a segurança daquele contrato. Então, quando a gente fala do último ponto, que é o cumprimento de prazos, também tem que estar no contrato isso, que eu vou cumprir os prazos e que caso eu não cumpra os prazos, eu tenho a minha penitência, eu vou ter a minha punição por isso. Então, uma empresa vai aceitar pagar alto para você desde que ela veja que você seja uma empresa organizada. Agora vamos mudar o assunto e transferir isso para um profissional único e exclusivo que vai pegar o projeto do início ao fim e vai entregar. Se você agora é o tipo de profissional solo, aquele cara que trabalha sozinho e que desenvolve projetos e que cobra bem, quer cobrar bem por isso, você pega as mesmas regras que eu falei agora e aplica elas para você. Apenas um ponto. Talvez você não vá conseguir cobrar mais do que 30 mil por um projeto, tá? 40 mil por um projeto. Mas isso, em algumas traduções, é um valor absurdamente alto para alguém pagar e para alguém receber 30 mil por um projeto em WordPress. A gente está acostumado a ver profissional cobrar 500, 1.500, até 2.000 por um projeto. E a gente falar sobre 30 mil de um projeto, você tem que pegar os pontos que eu falei, que é confiança, você tem que passar confiança na sua forma de ser, ver, falar. Segurança no falar vai trazer confiança. Atendimento, você vai acabar tendo que atender esse cara sozinho. Se esse cara te entregou 30 mil na mão por causa de um projeto, esse cara vai exigir que você dê um atendimento de gabaritado, um atendimento bacana. Então você precisa ter um bom atendimento. A segurança no processo da contratação não difere tanto da maior empresa com maior número de funcionários, quanto de você que tem aí, só você trabalhando sobre isso. E a parte de cumprimento de ofertas, cumprimento de prazos, é simples. É só você não se sobrecarregar. É só você saber quanto tempo você leva para fazer um projeto e saber colocar isso em sua agenda, tá? Saber que, por exemplo, olha, minha agenda está fechada para esse mês e mês que vem, eu não consigo te atender, eu só vou conseguir te atender 3 meses depois. A pessoa olha e diz assim, poxa, peraí, esse cara sabe o que está fazendo porque ele tem uma agenda completa, ele não vai me prejudicar no prazo, tanto quanto ele não está prejudicando agora as pessoas que estão ali junto com ele por causa de valor. Então, quando você se porta como uma pessoa de segurança, a empresa tende a querer fechar com você. E aí vem a pergunta, na negociação você é interesse ou você é interessado? Quando a gente chega na negociação com esse cliente, com um cliente que tem alto poder de pagamento,
A gente normalmente chega como interessado. Nós queremos fechar o projeto com aquele cara. Só que o que precisa nessa hora é que a empresa queira fechar com você. Não que você vai estar esnobando aquilo ali, mas você tem que ter ciência de que você não precisa daquele projeto. E que na hora de negociar, você vai chegar e vai dizer o seguinte: olha, eu estou aqui querendo fechar negócio. Você não precisa dizer, obviamente, isso, mas você tem que pensar nisso. Eu estou aqui fechando um negócio que pode ou não fechar e eu não dependo dele para viver. Então, a empresa tem que precisar de você. E como é que ela vai precisar de você? É quando você sabe entregar resultados, ou seja, como entregar mais valor. Lembrando que eu falei lá no início, né? Quais são os motivos que levam uma empresa a fechar com você um projeto mais caro? O seu posicionamento, a sua apresentação, a sua forma, o seu processo, seja você um profissional único ou uma empresa, vai fazer com que a empresa queira fechar com você. E principalmente, a entrega de valor, ela é a certeza que o cliente tem que vai pagar para você de 30 a 400 mil por um projeto em WordPress e que você vai entregar resultados. Então, se por exemplo o cara chega para você e pergunta: você sabe entregar resultado? Você primeiro tem que saber que tipo de resultado esse cliente quer. Ele quer mais vendas, ele quer mais leads, ele quer posicionamento, ele quer aparecer no orgânico, ele quer o quê? Então, quando esse cliente chegar em você e ver o resultado em você do que ele quer, possivelmente ele vai ver em você mais valor. Algumas formas de apresentar mais valor para o cliente. Quando a gente chega numa negociação e você mostra que estudou o caso do cara, mostra que antes de chegar na reunião, você viu, olha, vi algumas coisas no teu site atual, vi algumas coisas no teu projeto que estão ruins, vou te dar um exemplo. Aqui, você mostra alguma coisa, você fez um estudo prévio daquele cara, e você mostra, se fizesse isso daqui, talvez já tivesse alguns resultados positivos, e a gente vai fazer isso e mais para você, vai entregar muito mais resultados. O cliente olha isso com um valor absurdo, porque você viu e se interessou por aquele negócio. O que você pensaria em pagar 30 mil por alguém que chega e diz assim: não, eu sei o que estou fazendo, mas deixa quieto, né? Ou alguém chegar e dizer assim: olha, tá aqui o que você precisa fazer, eu sei o que você precisa, realmente isso daqui vai te dar X% de resultados e tal. Mas para isso você tem que ter um bom lastro técnico, você tem que saber bem o que você está fazendo na hora de criar um projeto, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Muitas empresas chegavam em mim por causa de SEO de e-commerce. Eu tenho um bom resultado com alguns projetos em e-commerce, e as empresas chegavam e diziam assim: tá, mas por que eu vou pagar 25 mil por um e-commerce para você, enquanto tem uma outra empresa aqui de 5 mil me cobrando e aí? Aí eu digo pro cara o seguinte: primeiro ponto, você quer pagar 5 mil por um projeto que talvez venda menos do que está vendendo hoje, ou talvez nem venda. Se você pagar 5 mil por esse projeto que ele não vende nada todo mês, isso é um bom investimento ou é um mau investimento? Quando eu faço isso com o cliente, eu já faço ele pensar. O segundo ponto é, então deixa eu te mostrar uma coisa. Através dessa palavra-chave, eu ia lá no SEO, no Google, pesquisava, ou eu dizia pro cara: abre uma nova aba aí no Google. Pesquisa tal palavra-chave. Em que posição você está me encontrando aí? Aí o cara: encontrei você na primeira, na segunda posição. Legal, essa palavra-chave aí equivale em torno aí a 100, 150 mil em vendas para o meu cliente que está recebendo esse e-commerce com essa palavra-chave. Veja bem, eu passei para ele a responsabilidade de encontrar um negócio que eu fiz. E eu mostrei para ele com toda a segurança em que posição que tu me encontrou aí. Ele, foi na primeira, na segunda e tal. E quando ele viu isso, ele viu: pô, esse cara tem conhecimento, tem bagagem. E aí eu disse para ele: esse cara vende 100, 150 mil por causa dessa palavra-chave? Isso faz com que o cliente olhe e diga assim: cara, esse cara tem mais valor. Começa a ficar mais barato pagar 30 mil, 25 mil, 20 mil por um projeto nesse sentido, quando o cliente vê que realmente ele vai ter resultado. Então, por exemplo,
Quando aconteceu diversas vezes nas negociações que eu tive com outras empresas, o cara chega e vê que tem uma pessoa que cobra 1/5 do que eu cobro e vem me questionar. E eu digo pro cara, faz o seguinte, me dá um link de um projeto desse cara, deixa eu só te mostrar algumas coisas. Faça um teste de performance, faça um teste de SEO, mostra pro cara o posicionamento orgânico do cara, bota lá no SEMrush, mostro pro cara, digo pro cara, esse daqui é o resultado de um dos projetos desse cliente, desse cara que você está contratando. Você quer realmente fechar com ele, feche, não tem problema nenhum. Só não reclame depois de ter que fazer ou refazer o projeto em cima do que ele vai fazer, certo? Então quando você olha e diz assim, tudo isso pro cliente, e o seu cliente olha e diz assim, pô, esse cara tá sabendo muito do que ele tá falando, ele vai querer pagar. A única coisa que ele vai querer é saber, de repente, como pagar. Mas pagar ele vai, porque ele precisa de você. Então você precisa muito aprender a se posicionar de uma forma em que você é o interesse em uma negociação. Você não é o interessado. Você faz com que a pessoa queira fechar com você. Para subir o preço, para que você chegue num valor, digamos, de 30 mil, por exemplo, sendo um profissional liberal, vai precisar de outros fatores a não ser isso. Vai precisar que você seja notório, vai precisar que você tenha autoridade no assunto, vai precisar que você se posicione frente a isso, que você seja até talvez um profissional famoso para que você chegue nesse ponto. Mas, cara, não é impossível. Você precisa simplesmente começar a se posicionar como uma empresa melhor. Ah, mas e se eu me posicionar agora? Eu cobro R$1.500, R$2.000 por um projeto e a partir de agora eu vou começar a cobrar 5, mas as pessoas não vão fechar comigo. Não é bem assim também que você deve agir. A grande sacada na hora de começar a cobrar mais caro é você não precisar do trabalho. E para não precisar do trabalho, você precisa de planejamento financeiro, caro amigo. Você precisa saber que se eu tenho R$5.000 de despesa mensal, eu tenho que ter equivalente a 6 a 12 meses guardado para pagar as minhas contas, caso eu não consiga fechar um projeto durante algum tempo. Quando você tem esse planejamento financeiro bem consciente, você começa a olhar as coisas e não ter a dependência de fechamento, as coisas mudam de figura da água para o vinho. O cliente vem, te pede um orçamento, você manda um orçamento de 10 mil, o cara não fecha, tá tudo certo, o próximo vai fechar. Mas não fechou no próximo, mas o próximo vai fechar e vai levar de 2 a 3 a 4 projetos até que aquele cara lá resolva pagar o de 10, 15, 20, 30 mil, o valor alto que você queira cobrar. O que eu quero que você entenda é que para que você tenha condições de cobrar mais caro por um projeto, acima de tudo, você precisa ter planejamento, você precisa ter posicionamento e você precisa muito aprender a entregar e a dar valor para o seu cliente. Esse cliente só vai pagar caro por um projeto que ele consiga ver. Isso vai me dar lucro no final do mês. E esse é o final do Papo Reto e espero que vocês tenham gostado. E se gostaram desse vídeo, por favor, comenta aqui embaixo para que eu possa saber que vocês estão gostando desse tipo de material e para que eu também possa desenvolver outros produtos nesse sentido em cima dessa ação que estou fazendo agora, querendo aumentar a régua do desenvolvimento de sites na internet. Abraço e até o próximo vídeo.